canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, ó, você que gosta de notícia e informação e me acompanha todo santo dia, eu te apresento o aplicativo da OneFootball. Ele é extraordinário. Nele você tem lances e melhores momentos das partidas assim que acabam os jogos do Campeonato Brasileiro, além também de ver os jogos do Campeonato Alemão agora 100% gratuito. E também você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda notícia do Vasco, aplicativo, manda notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos trazer uma novidade sobre a situação do volante Andrei Santos. Informei para vocês ontem aqui no canal, informação dada pelo companheiro Lucas Pedrosa da Band, do SBT, de que o negócio está muito bem encaminhado para uma renovação, mas o Flamengo está de stand-by. Fez uma consulta muito forte aí aos empresários do atleta nessa semana e o GE fez uma matéria hoje. Como não está assinado ainda o contrato, o Flamengo se colocou na condição, ó, se vocês não acertarem aí, eu venho e banco. O Flamengo fez uma proposta, não chegou a ser uma proposta no preto e no branco, mas falou da situação que queria oferecer ao jogador, muito sedutora. Antes até de eu ler a matéria, eu vou até aproveitar e passar para vocês o Lucas Pedrosa se posicionou em cima da matéria do GE. Ele falou: aos que me perguntam, a chance do Andrei vestir a camisa do Flamengo é zero. O atleta vai renovar o seu contrato com o Vasco da Gama e isso já está definido. Restam poucos detalhes para que a assinatura do novo vínculo de 5 anos aconteça. E agora vamos aqui à situação do Flamengo ter procurado o jogador. Beleza? Vamos lá. Matéria de hoje, 7h56 da manhã. O Flamengo deu uma olhadinha para o lado em busca da chamada oportunidade de negócio no rival e fez uma consulta sobre a situação de Andrei Santos, revelação do Vasco da Gama. Diante do impasse para a renovação do contrato do jovem volante de 18 anos que avançou positivamente para os vascaínos recentemente, ou seja, o próprio GE está informando que a negociação avançou recentemente, os rubro-negros fizeram, que corrobora com a informação do Pedrosa, tá bom? Os rubro-negros fizeram contato para saber dos números que envolvem as tratativas e monitoram à distância o desenrolar dos fatos. Caso o Vasco e Andrei não cheguem a um acordo, o Flamengo já se posicionou como um dos clubes à espera da negociação. As informações são de que o clube da Gávea não formalizou qualquer tipo de proposta e vê a situação com cuidado para evitar conflitos com o rival, mas a boa relação com Juliano Bertolucci, abriu caminho para a consulta. O empresário que gera a carreira do garoto de 18 anos tem bom trânsito com o dirigente rubro-negro desde o início da gestão de Rodolfo Landim. Pausa aqui. A Juliano Bertolucci é uma das principais agências hoje que cuida de negociação de jogadores no Brasil, tem muito mercado aberto com a Europa e sim, principais jogadores que vêm chegando para o Flamengo hoje têm sido por intermédio da Juliano Bertolucci. Então eles têm um relacionamento próximo e eles chegaram aí nos representantes do jogador para tentar entender melhor a situação. Beleza? O Flamengo tem relatórios e ótimas avaliações de Andrei desde as categorias de base e viu uma oportunidade no entrave recente nas tratativas pela renovação com o Vasco. Destaque da equipe na Série B com 5 gols marcados, o volante tem apenas mais um ano de contrato com o clube e multa considerada baixa pelos padrões rubro-negros no mercado atual, que é de 14 milhões. O Andrei Santos, pelo contrato velho, ainda recebe R$7 mil de salário do Vasco e a multa dele é de 14 milhões para o mercado interno, coisa que o Flamengo facilmente poderia depositar. Pessoas próximas ao jogador consideram a opção do Flamengo sedutora financeiramente, mas deixam claro que qualquer negociação com outro clube brasileiro só acontecerá após se esgotarem todas as possibilidades com o Vasco. Recentemente, as conversas evoluíram para um final feliz pela renovação, com a participação da 777, empresa que assumiu a SAF vascaína. O clima é de otimismo por um desfecho positivo nas próximas semanas. A mais recente proposta do Vasco foi apresentada na semana passada. O staff do Andrei não respondeu até o momento, mas o GE apurou que as condições ainda não são consideradas ideais.
A tendência é de que novas conversas aconteçam, com a possibilidade do envio de uma contraproposta ao Vasco da Gama. Andrei Santos tem contrato com o Vasco até agosto de 23 e sua renovação é tratada como prioridade absoluta dentro do clube. Até agora, o principal motivo que travou sua renovação foi a discordância sobre o valor da multa rescisória para clubes do exterior. Os empresários do volante pediam algo em torno de 12, 15 milhões de euros, enquanto a diretoria vascaína não abria mão do que o novo contrato estipulasse em um valor bem mais baixo. Com a chegada do executivo da 777, é como se a negociação recomeçasse do zero. A aproximação do grupo norte-americano do staff do jogador, com reunião presencial realizada em julho na Barra da Tijuca, dá a situação com contornos amigáveis. Já havia sido dada a sinalização de que vão chegar a um acordo que seja bom para todos, incluído o valor da nova multa rescisória. Pausa aqui. Vou até pegar a cotação do euro para poder ver como é que está hoje, para vocês entenderem. E eu explico por que essa questão é importante para o grupo do jogador. Hoje o euro está batendo 5,26 aqui. Vamos até arredondar para baixo. 5,20 vezes 12 milhões, a gente estaria falando de uma proposta de 62 milhões de reais chegando aí, pimba, o Andrei sairia do Vasco. Ou uma de 15 milhões por 5,20. E lembrando que isso tem dedução, comissão, tem um monte de coisa, o valor não chega limpo. 78 milhões, ou seja, uma proposta de 62 a 78 milhões de reais, o Andrei sairia do Vasco da Gama. Acredito eu que o grupo que cuida do Andrei quer que a multa não fique tão alta, porque vai saber que o Vasco, a partir de agora, vai passar a ter bala na agulha, ou seja, financeiramente, o Vasco não precisa vender o Andrei. O Vasco, muito pelo contrário, agora vai querer retorno técnico do Andrei. Após ele dar um retorno técnico, inclusive se valorizando ainda mais pela bola que a gente sabe que o Andrei joga, aí não tem jeito. Em algum momento o Andrei vai à Europa, porque jogador top de prateleira, o final dele não é o Brasil, é a Europa. O mercado sul-americano é um mercado exportador. Então, por mais dinheiro que se tenha, o Andrei ou qualquer craque que surja no Brasil não vai ficar aqui. O Flamengo, se aparecer o novo Messi lá, ele não vai ficar lá até o final da carreira. Ele vai ser vendido em algum momento e ponto. Então, eles querem ter uma multa que não amarre o jogador ao Vasco. Exemplo, 50 milhões de reais a multa. Estou dando um exemplo aqui. Fica numa situação que o europeu não vai botar 50 milhões para comprar um volante nem a pau. Vai morrer aqui, não vai pagar esses 50 milhões. Então o que acontece? Se o Vasco falar não, ou paga a multa ou eu não vendo, o jogador vai ficar eternamente amarrado aqui. Entendeu por que o staff do jogador tá brigando pelo valor da multa? De contrapartida, o Vasco sabe que o Andrei vale muito dinheiro, inclusive recentemente o Vasco recusou uma proposta de 10 milhões de euros pelo jogador, e aí tem que se resguardar sim, porque se botar uma multa mais abaixo, tá arriscado logo mais aí 6 meses aí, ou no meio do ano que vem, um Barcelona da vida, um Real Madrid vem aqui, 20 milhões de euros, toma aí, me dá o jogador. Porque eles sabem que o Andrei é um jogador muito acima da média, beleza? Então essa briga tá acontecendo ainda pelo valor da multa, beleza? Pra gente finalizar e encerrar aqui, o finalzinho. Pesa muito a favor de um desfecho positivo o desejo de Andrei renovar com o Vasco. Clube ao qual chegou muito novo e com o qual tem bastante identificação. Alguns clubes de dentro e fora do Brasil procuraram os empresários do volante nos últimos meses para colher informações e demonstrar interesse. O Barcelona apresentou 2 propostas, ambas recusadas. Pelo vínculo atual com a validade até 1º de agosto de 2023, a multa rescisória de Andrei é de 30 milhões de euros, cerca de 166 milhões de reais para clubes do exterior e 14 milhões para o mercado interno. Pausa. O Barcelona fez 2 propostas pelo jogador, mas nenhuma com 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, eles levam o jogador. 30 milhões de euros hoje, 166 milhões de reais. Ninguém vai chegar aqui e vai botar 30 milhões de euros no Andrei, principalmente sendo volante. Então, assim, essa é a questão que o grupo de empresário que cuida dele vai querer dar uma amarrada para tentar, tem um monte de gente querendo, se eu quiser sacanear, eu sacaneio, deixo sair de graça, vou renovar, mas vamos ver uma multa mais camarada aí, né? Nem tanto para cima, nem tanto para baixo, para se o dia que chegar um clube grande aí querendo botar uma grana, eu conseguir levar o jogador. Acho que é por aí que é a preocupação do staff do jogador.
o Andrei deve sim renovar o contrato, a não ser que aconteça uma grande hecatombe aí, ele deve sim ficar no Vasco da Gama. Mas a grande briga hoje aí é a tal da multa. Lembrando também que quanto mais alta a multa, maior tem que ser o salário, principalmente pensando na multa interna para o Brasil, que é 2.000 vezes o valor do salário dele. Inclusive 7 mil reais vezes 2.000 vezes dá os tais 14 milhões, que é a multa interna para o Brasil. Beleza? Dito isso, essas eram as informações que eu tinha para trazer do Andrei. Para finalizar, o Vasco está trazendo uma grande joia da base do Sport. A torcida do Sport está revoltada. E eu vou trazer mais detalhes para vocês agora do jogador de 15 anos que já joga no Sub-20. O Vasco pode estar trazendo uma grande joia do futebol brasileiro. Eu vou trazer para vocês detalhes agora. O próprio presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou o acerto do jogador com o Vasco da Gama. E a torcida do Sport está revoltada por lá. Ele deu uma entrevista para o Monte Sport Show e eu vou ler para vocês a matéria. O Vasco da Gama deve anunciar uma contratação para suas categorias de base em breve. Em entrevista ao canal Monte Sport Show, na noite desta terça-feira, Yuri Romão, presidente do Sport, confirmou que o Lucas Zuccarello está de saída do Leão. Trata-se de um meio-campista de apenas 15 anos, mas que defende o Sub-17 até o Sub-20, como aconteceu algumas vezes nessa temporada. O garoto é uma promessa do rubro-negro, e seu destino deve ser o Cruz Maltino, que demonstrou interesse no atleta. Mesmo com uma boa proposta da equipe pernambucana na mesa, os pais decidiram pela saída de Lucas, por ver com bons olhos a chegada ao Rio de Janeiro. A princípio, o garoto deve integrar o time Sub-17 e se juntar aos talentos do Cruz Maltino. Quem levou o Zuccarello ao rubro-negro foi Rodrigo Dias, que na época comandava a base do clube, mas que agora está na colina histórica e sabe do talento do garoto e o que pode agregar ao Vasco. Por momento, a diretoria vascaína ainda não confirma o negócio, mas o próprio presidente aí do Sport já confirmou que o Lucas Zuccarello é o novo reforço do Vasco. Deseja boa sorte ao menino aí. E na base é complicado, né? Se você não conseguir renovar o contrato dentro do tempo, acaba acontecendo isso aí. Tomara que o garoto realmente seja uma grande promessa. Quem sabe ele trilha os caminhos aí de Juninho Pernambucano, vindo do Sport ao Vasco. Quem sabe? É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta mais, tamo junto. Valeu, fui.